Fala nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Aqui você tem os reacts exclusivos do Mengão. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E no final, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que é que você achou desse vídeo. Os links de todos os vídeos que utilizamos estão aqui na descrição, como créditos de direitos autorais. E agora, vamos pro vídeo. Eu tô lá. Foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, né, Vene Casagrande? A gente deu tchau pros Estados Unidos, amor, né? Agora o foco é no Brasileirão e na Libertadores. Rodolfo. No retorno ao Rio com preocupação na bagagem, Pulgar deixou o aeroporto do Galeão de cadeira de rodas, com suspeita de fratura. Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a programação do rubro-negro será de folga até sábado. Depois, o foco será total no retorno da temporada, mirando a partida contra o Santos, no dia 16, pelo Brasileirão, que tem o rubro-negro como líder. Mesmo assim, o técnico Felipe Luiz já destacou pontos a evoluir no elenco após a derrota para o gigante europeu. Erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Uma virada de chave para o rubro-negro, que segue com grandes objetivos na temporada. Vene, fala comigo como tá a situação do Gerson. Acabou pra ele no Flamengo nessa passagem? Fim da segunda passagem do Gerson pelo Flamengo, 144 jogos, se eu não me engano, 12 gols, 10 assistências. Chega ao fim porque o Zenit, ontem a gente trouxe em primeira mão que o Zenit enviou e-mail ao Flamengo dizendo que pagaria a multa rescisória e hoje o dinheiro caiu na conta do Flamengo, ou seja, o Gerson não é mais jogador do Flamengo. Inclusive o Zenit já até disponibilizou um avião fretado particular para ele poder viajar ainda hoje. Eles estão correndo todo com a papelada para ele poder viajar ainda hoje, se apresentar ao Zenit e assinar um contrato válido por 5 anos. Antes de mais nada, que fique muito claro, o Flamengo não negociou com o Zenit. Isso é o pagamento de uma multa rescisória. Por exemplo, Tartá tem um contrato com você, tem um valor da multa rescisória. Eu sou o Zenit, eu quero contratar o Tartá. Eu chego para você e falo assim, ó, eu já entrei no acordo com o jogador, estou pagando a multa rescisória, ele está indo embora. E é isso que está acontecendo. Na hora de conversar, conversou com o jogador, o Zenit combinou com o jogador. O Zenit chegou até a fazer uma consulta ao Flamengo no sentido assim, vocês topam parcelar o valor da multa rescisória? O Flamengo falou, não. A gente quer a multa rescisória como está em contrato. Pagamento à vista. E o Zenit, os russos, dinheiro não é problema para eles, chegaram e depositaram 160 milhões de reais na conta do Flamengo e agora o Gerson está indo embora, está indo para o clube russo. E vai embora, hein, Tartá, com uma segunda passagem bem bonita com o Flamengo, né? Bem bonita. E com um golaço, meus amigos, quando ele fez aquele gol contra o Bayern, que pintura, né? Um foguete sem chance para Neuer. O Gerson é um jogador diferenciado, né? Mais um cria de Xerém aí, né? Que vem alimentando o futebol brasileiro. E... Tá cansado, Tartá, de ter que alimentar? E vai cair um plim-plim lá também, né? Pra gente, né? Tem um mecanismo da FIFA de solidariedade. Porque a gente também acaba falando muito. Eu acho que pela idade dele dá 10 ou 15%, não? Não chega a isso não. Depende do tempo que ele ficou no Flamengo. Não, ele não. No Fluminense, ele não ficou um tempão lá no Fluminense? Mas eu acho que o mecanismo é até 5%. 5%, achei que era 15%. Vou te dar um exemplo, só para o Tartá finalizar. O Vinícius Souza, ele está sendo vendido de um clube inglês para um clube... Qual é o Vinícius Souza? Ex da Anitta. Furei o Léo Dias. Ele sabe tudo. Não, é porque... Ele sabe tudo. Para contextualizar, eu publiquei a informação, eu botei o histórico do cara, que jogou em vários times. Aí os comentários. E o Vene, ele é um cara que não fala da vida pessoal dos jogadores, ele fala ali a questão esportiva. Aí nos comentários tinha o quê? Nos comentários, você só esqueceu de falar, ele é ex da Anitta. Ele é ex da Anitta. Eu nem lembrava disso. Mas só para explicar, por exemplo, ele está indo para um time inglês para um time alemão. O Flamengo vai ter direito a 3,05% por conta do período que ele ficou no Flamengo. Dos 13 aos 21, é do tempo que você ficou no seu clube formador. Cada ano te dá uma porcentagem. Mas eu achava que era 15%, o máximo são 5%, né? O Gerson ficou um tempão lá no Flamengo. Enfim, mas o Gerson é um bom jogador. Eu acho que ele se despede, né? Apesar da derrota do Flamengo, fazendo uma puta atuação, né? Um cara que realmente entregou muito, tem uma identificação
Eu lembrei aqui da onde ele se originou no futebol, mas ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Não sei como é que ficou bem essa relação dele com a torcida e tudo mais, mas o que ele fez tá feito, né? Tá na história aí do Flamengo, ganhou títulos e tal. Um grande jogador, nível de seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Ele sempre foi polêmica, as chegadas e partidas do Gerson, né? Sempre foi, assim. Por onde ele passou, por exemplo, na época do Fluminense, ele estava muito próximo do Barcelona. Aí, em cima da hora, ele descumpriu a palavra com o Barcelona e foi para Roma. Quando ele veio para o Flamengo, na primeira vez, ele estava muito próximo de um clube russo também, Dínamo, se eu não me engano. Exame marcado. Aí veio para o Flamengo. Então, assim, é sempre... Não, e cavou, lembra? Ficou, vai jogar no Flamengo. Exatamente. Não teve uma história dessa. É exatamente isso. Agora, eu vejo muito torcedor, assim, criticando o Gerson por conta da situação envolvendo a saída dele. Eu acho que, de fato, conduziram muito mal a situação. Poderiam ter sido, enfim, mais sinceros, digamos assim, porque a renovação de contrato aconteceu 2 meses atrás, ele disse muito amor ao Flamengo, vou ficar até 2030, e 2 meses depois ele está saindo. Eu acho que o Gerson ele poderia vir publicamente explicar a saída dele, mas aqueles que tinham dúvida de como seria a atuação dele na Copa do Mundo de Clubes, não tem mais dúvida, porque ele jogou muita bola. Inclusive, assim, não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor jogador do Flamengo na competição. Eu não votaria nele, eu votaria no Jorginho e eu tenho os meus argumentos. Mas é totalmente plausível votar no Gerson também. Então, assim, ele sai sendo herói, sendo ídolo do Flamengo. Eu acho que a idolatria não acaba, mas isso é algo muito pessoal. Porém, eu entendo os torcedores que estão criticando a saída dele, o chamando de mercenário. Ô, Pedrosa, você fiscalizou aí o negócio? O Fluminense tem 2,7% do Gerson. É dos 13 aos 23, de fato, tá? E vai acumulando de acordo com o tempo que ele fica. Quanto foi a venda? 25 milhões de euros. Não, real. 160 milhões de reais. 160. Ele vai fazer a conta. Deixa ele, Vini, que a gente não sabe O Fluminense tem direito a 4.320.000. reais. Olha aí, dá pra fazer o churrasco. Pô, dá pra comer muita pizza, hein? Olha aí, com ketchup. Vai pingar lá. Não, o legal é esse, né? Porque o Fluminense entra na competição, como a gente disse aqui, né? Com um elenco de menor investimento e vai passando e vai aumentando, né? A questão financeira. São valores cerca realmente... de 220 milhões que o Fluminense já ganhou. Olha aí. E vai ganhar muito mais porque o Fluminense vai chegar até a final. Olha só. Então, assim, vai deixar a conta do clube saudável. Muito bem. Agora, olha a minha vez, chegou, tá? Boa viagem aí pra Gerson, que seja uma passagem de sucesso aí no futebol. O Flamengo que era... Esse Mundial eu tô torcendo pra todo mundo, cara. Eu vejo o jogo do Fluminense, fico torcendo... Flamengo. Eu queria falar de Flamengo por causa do teu tempo. Flamengo era o Brasil até esse jogo com o Bahia. Nós estamos rodando os lances aqui. Mas não deu. Isso é uma coisa que me parece casual. Esse primeiro. É um escanteio. Não achei, não. Não. Dois escanteios seguidos, uma pressão para sair escanteio. Já teve o primeiro, teve o segundo. Agora aí já é a cobrança, já é a bola batida de fora, que é uma saída errada. Mas roubaram a bola do porque na gravação... Golaço do Gerson um pouquinho antes. Olha aí. Um pouquinho antes o Flamengo teve a chance até de empatar. Esses 2 gols fizeram diferença do jogo. Com menos de 10 minutos, 2 gols. Olha esse agora, ó, de novo, ó. Olha o Goretzka que ele vai fazer. Olha de onde ele dá o tapa. E quem tá marcando ele? Ninguém, hein? Ele desloca o Rossi da marcando ele lá, olha só. Olha lá. O primeiro, o lance, esse é o terceiro gol, né? É o terceiro gol. Porque o segundo não passou. O segundo, A Arrascaeta pede uma bola que leva por pressão. Quem erra o toque é o chileno lá. O Pulgar. Pulgar. Ele erra o toque. Essa foi o Luiz que bateu errado. Ele não erra o toque, ele né, não erra, ele passa Galvão. Para o Arrascaeta. A marcação chega e rouba do Arrascaeta. Né? Ele não, mas ele tocou mal pro Arrascaeta. O cara tá de costas. Mal. Ele tá de frente, ele tá com o zagueiro nas costas. Não pode tocar. Questionar, esse era o melhor jeito de sair, pelo meio, né? Galvão, antes desse corte... Por que você acha que não é uma... O Felipe Luiz, é porque ele é fantástico. É fantástico. Mas é minha análise daquilo que eu vi no jogo de futebol. Mas houve erros disso. Nós estamos caminhando para terminar o programa. Vamos fazer o seguinte, voltamos já. Ainda teve o Pulgar, cara, um dos melhores jogadores do Flamengo, fraturou o ossinho do pé, chegou de cadeira de rodas. Fernandão, essa hora é muito ruim, né, Fernandão? De chegar,
Tem que justificar o injustificável, aquela cara de paisagem. É ruim, né, Fernandão? É muito difícil. Aquela cara de cachorro, sem dono, mas faz parte do esporte e perdeu pro Bayern de Munique. E esse lance do Pulgar é uma coisa que é bem, não é interessante, mas é bem pontual, porque o Pulgar chuta o adversário, né? Ele faz uma falta até muito dura, ele toma cartão amarelo, mas eu acho que não é nessa batida, acho que é quando ele põe o pé no chão, porque eu tenho uma fratura da base do quinto metatarso, tem um parafuso no pé e muitas das vezes é muito sensível para você voltar, tem um tempo a mais, não é tão simples para se curar. Eu acho que o Pulgar, até o fim da temporada, vai ficar fora do time do Flamengo, já vê? Demora tanto que o Fernandão, desde que quebrou o quinto metatarso e botou o parafuso, não voltou até hoje jogando futebol. Isso Caraca, uns 32 anos já. Você é sensacional, maluco. É bem isso mesmo. Eu quebrei com 24 anos. Eu entendo das coisas. E ninguém quis falar. Ninguém no Flamengo quis falar. Thiago Carvalho esteve lá. E aí eu vou jogar a bola pra Gabi, porque a Gabi, além de fazer estúdio também agora com a gente, muito bem, muito talentosa, por sinal, faz muita cobertura, matéria, chegada de ônibus, de avião. É ruim, né, Gabi? Ninguém falar absolutamente. Poderia ter escolhido um, pelo menos, que fosse o Boto, o Felipe Luiz, o BAP, para pelo menos tentar dar um alento ali no coração do torcedor, porque não é pra gente que eles estão negando informação pra imprensa. É pro torcedor, né, Gabi? GV, eu acho que alguém poderia ali parar pra falar, algum dirigente ou até mesmo um jogador. O Flamengo, eu acho que tem muita coisa positiva pra tirar dessa Copa do Mundo de Clubes. Foi eliminado pro Bayern, alguns erros individuais, jogadores abalados ali por conta dos erros, mas acho que tem muita coisa de positiva pra tirar. Se classificou em primeiro da fase de grupos, venceu o Chelsea, um gigante europeu, enfim, embolsou 150 milhões de reais só pela participação na Copa do Mundo de Clubes, então pode investir aí para a sequência da temporada, até quem sabe trazer um substituto para o Pulgar, que está machucado. Então acho que alguém poderia ali falar, dar uma satisfação para a torcida, para a imprensa, para a gente levar essa notícia para o torcedor. Acho que é muito importante essa conexão jogador para ele falar com a imprensa, para o torcedor ficar sabendo até mesmo o que está passando na cabeça da comissão técnica, dos jogadores do Flamengo nesse momento, Givi. Muito difícil. Quem tá assistindo o programa também é a mamãe. Mamãe tá falando que o programa tá ótimo, que tá se divertindo. Mamãe tá lá no Brasil. Beijo, mamãe, te amo. Deve estar triste. Mamãe é flamenguista pra caramba. Aí agora deve estar lá com a cabeça inchada. Bom, Fernandão, quando o Big Fone toca... Atenção. Aí tocou lá da Rússia, né, pro Gerson. Atenção, os fragas, vodkas. Gerson foi. Rapaz... Tava tudo certo pro homem ir pra Rússia e JJ ligou pra ele, irmão. JJ, aquele velho maravilhoso, maior Flamengo que eu vi jogar, porque em 81, 82, né? Eu ainda não era nascido, vi pelo YouTube, mas acho que era melhor que o de 19. Acho que era melhor que o de 19 porque tinha Zico, porque tinha Júnior, porque tinha Leandro, porque tinha Andrade, Adílio. Então pra mim esse era melhor, mas eu não tive o prazer de ver do estádio. JJ ligou pro Coringa do Flamengo. E aí, balançou? Porque tem ex que liga. Pera aí, rapidinho. Bota o Kennedy pra mim. Não é o caso do Fernando. O Fernando tá namorando há muito tempo, não dá pra perguntar isso. Namorando não, casado. Eu sou um eterno namorado da minha esposa, Getúlio Vargas. Eu ia falar o seguinte, tem ex que liga, não é o nosso caso. Aqui a gente não passa por isso. Não sei se a Gabi já passou por isso. Que liga, aí a perna faz assim, ó. Ó. A perna. O ex ligou, a perna faz assim. E o JJ é um ex-querido. E ainda vai dividir um vestiário com Cristiano Ronaldo. Ô, Glória! Fernandão, eu balançaria. Não sei você, a Gabi Marino. GV, olha, eu acho que não tem muito jeito não. Até porque já deve haver um trato entre o pai do Gerson, né, o Marcão, e o multa. Porque acho que para sair do Flamengo, só pagando a multa de 25 milhões de euros, que deve ser merreca, né? Pro bolso dos sauditas lá, mas não sei. E esse velho aí já passou, para de ser viúva do cara, pô. Já falei pra tu esquecer isso, pô. Essa ex aí não volta mais, pô. Gabi Mariano, porque assim, uma coisa, o Zenit é um time de muito dinheiro. Apesar de eu teria algumas questões de ir jogar na Rússia nesse momento, mas é uma questão minha, do GV, né? Tem gente que não gostaria de ir pra Espanha, tem gente que não gostaria de ir pra Alemanha, tem gente que não gostaria de jogar no Brasil.
Eu não iria pra Rússia agora, mas sou eu, GV. Ninguém vai me contratar pra ir pra Rússia mesmo. Pra nada, pra fazer nada. Mas uma coisa é você ir pro time que você vai ser o cara do time ali do Jorge Jesus, Gabi. E outra coisa, é mais fácil tocar a bola pro Cristiano Ronaldo do que... Fala o nome russo aí, Fernandão. Do que tocar pro, sei lá, Osman Vesporov. Entendeu? Eu escutaria o Jorge Jesus. Só tomava vodka barata, não tem jeito, é Padre Miguel mesmo. Ô, GV, eu também escutaria o Jorge Jesus, viu? Eu acho que esportivamente falando, eu acho que é melhor você ir para a Arábia Saudita, jogar no Al Nassr, que você vai ter o Jorge Jesus como técnico, o Cristiano Ronaldo ali dividindo o campo com você, enfim, outras estrelas do futebol mundial jogando com você, do que você ir para a Rússia, ficar um pouco mais apagado, não estar disputando competições importantes, né, no cenário do futebol europeu, a Rússia, por conta de todas as sanções que a gente já sabe. Enfim, Gabi Marino, escolheria ir pro Al Nassr nesse momento. A gente entende que o Zenit chegou antes, né? Provavelmente conversou com o Marcão, com o pai do Gerson. Enfim, fizeram um acordo ali verbal. Mas eu, se fosse o Gerson... Primeiro de tudo, se eu fosse o Gerson, eu nem sairia do Flamengo. Para começo de conversa. Acho que é uma infelicidade pro Flamengo, pro futebol brasileiro. Eu nem sairia do Flamengo, mas... GV, quero ver uma proposta de 5 birubiru por mês. Mas o cara já tá com a vida ganha, Fernandão. Não sei, Gabi. Já tem dinheiro. Espera a Copa do Mundo do ano que vem. É o Big Fone, Gabi. Quando o Big Fone toca, não tem jeito, Gabi. 5 birubiru por mês, fora as premiações. E assim... É muito difícil. Ô, Nando, e trazendo aqui a coisa do vestiário. Todos os caras que dividiram o vestiário com o Cristiano Ronaldo falam que saltaram de nível na vida, do profissionalismo, da forma que ele se dedica. Marcelo fala sobre isso, todos os caras que jogaram com ele no United, o Rafael, lateral direito, ex-bota, teve lá no Mundo GV, no meu podcast, falou, GV, dividir o vestiário Cristiano Ronaldo é um privilégio. Tu vê o cara chegar cedo, tu vê o cara antes do jogo, o pessoal escutando música, o cara focadão. Então, isso também agrega pro Gerson. Isso também é um ponto positivo. Além do foco, né, que todo mundo tá, onde o Cristiano Ronaldo tá, né? Tô falando imprensa e veículos, né? GV, dentro do que eu acredito, eu concordo com a Gabi com relação à seleção brasileira, ao histórico que ele vai agregar com relação aos companheiros. O campeonato saudita está um campeonato muito interessante, com grandes jogadores do mundo inteiro, só que é uma proposta muito, muito alta. E você balança numa hora dessa, apesar de nunca ter recebido, eu imagino que deve balançar muito. A gente viu o Luiz Castro sair do Botafogo por um valor exorbitante também. E vimos outros caras fazendo. O Renato Augusto, depois de ser melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi para a China e, felizmente, conseguiu ir para a Copa do Mundo ainda de 2018. Enfim, são muitas nuances que para tomar uma decisão é muito difícil. Você não sabe como é que é a vida ali na frente. Você é atleta, pode se machucar e ter que parar de jogar de uma hora para outra. Enfim, é uma balança que você tem que ter muita sensibilidade para poder pesar o lado que vai ser melhor para você ou para sua família. Ô, Fernandão, GV, só uma informação que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Que é isso? Pelo bolso. Demais. Você tá demais. Filósofo, só uma informação que acabou de sair aqui na mídia, que o Zenit pagou a multa pelo Gerson. Isso. Acabou de pagar a multa pelo Gerson e ele vai mesmo deixar o Flamengo, encerrou essa negociação. Fez o Pix, aí. Né? Bobo multa de nada. 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Então o Zenit fez o Pix pro Flamengo e pagou a multa pelo Gerson. Ainda falando de Flamengo, a gente tem uma arte na tela aqui agora. Vamos lá, bota pra mim, Tatá, por favor. Ó, pra ilustrar, esse é o José Boto, em entrevista ao Globo Esporte. Há duas posições que queremos reforçar, porque uma, achamos que falta um tipo de jogador diferente. E a outra é alguém que reveze com a Arrascaeta, como se fosse fácil achar, para que não tenha que fazer tantos jogos e se apresente sempre nas melhores condições dele. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vimos debatendo, precisamos de um ponta que consiga abrir as defesas, um driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, risos. Ora bolas! Gabi Marino, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, BH. Não são esses pontas que jogam por fora, dando tapa pro fundo, quebrando mano a mano? Eu, sinceramente, não entendi. Pois é, GV, principalmente ali o Bruno Henrique, enfim, começou no banco de reservas contra o Chelsea, mas no segundo tempo entrou muito bem, foi o cara do jogo, fez um gol, deu uma assistência. O Michael
beleza, tá um pouquinho abaixo do que a gente espera do Michael. O Cebolinha já deu uma declaração de que pode deixar o Flamengo aí a qualquer momento, né? Mas abre uma janela de transferências no próximo dia 10 de julho. O Flamengo tem dinheiro em caixa agora, 150 milhões de reais que ganhou com a participação da Copa do Mundo de Clubes. Enfim, tem dinheiro para investir. O Boto com certeza vai conversar com o Felipe Luiz, ver o que ele acha, quem ele indica para essa posição. Mas assim, você tem um Bruno Henrique ali, que é um ídolo do Flamengo. Será que é um cara para chegar, para ajudar o Bruno Henrique nessa posição? Talvez o Bruno Henrique não aguente mais os 90 minutos do jogo? Quem sabe pode ser isso, né? Mas o Flamengo tem dinheiro para investir e contratar um jogador à altura dessa posição, à altura do Bruno Henrique, enfim, um jogador gigante também para representar o Flamengo, né? Pode ser, GV. Muito bem. Quer concluir, Fernandão? Não, nada. Eu até só dizer que eu concordo com o Boto com relação a esse jogador. E a gente sabe, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre os lados do campo. O Bruno Henrique é um cara que acho que não joga mais por ali, ele vai jogar pelo centro do campo para fazer essa lateral. E o Cebolinha? O Cebolinha não... Galera, a notícia que nós temos aqui com a vida de Gerson, o Flamengo segue monitorando o mercado da bola. E a bola da vez agora é o Wendel, jogador brasileiro de 27 anos de idade. A equipe atual está no Zenit, né? Então o Flamengo está no mercado da bola monitorando o substituto de Gerson. Notícias que recebeu nas últimas horas é que o Zenit já acabou de anunciar e já fez um pix o pagamento aí da multa rescisória do Gerson, 160 milhões de reais aí, entrando na conta do Flamengo. Mas, infelizmente, o Flamengo perdeu um grande jogador, vai ter que ir no mercado da bola para tentar se reforçar. O Mengão tem que se reforçar, uma temporada difícil e perdendo Gerson, já teve a lesão de pulgar, que provavelmente vai ficar 3 meses fora do gramado. O Flamengo vai ter que recompor aí esse elenco, né? Agora só tem Jorginho, De La Cruz também voltando de lesão, não está nas suas melhores formas, né? Então o Flamengo tem que agir rápido e a bola da vez aí, o Flamengo está de olho aí e quer fechar essa contratação de um Wendel, volante, meio-campista de 27 anos, brasileiro, atualmente está no Zenit. Tudo indica aí que pode ter uma verdadeira troca aí nessa negociação. Flamengo cedendo aí Gerson para o Zenit e Zenit cedendo aí o Wendel, o jogador também de 27 anos, da mesma idade de Gerson, que chegaria aí para ser o substituto de Gerson, não me engano. É isso aí, pessoal, e essa foi mais uma reação sobre o Flamengo. E como eu disse no início do vídeo, aqui embaixo na descrição estarão os links de todos os vídeos que nós utilizamos. E se você não quer perder nenhum vídeo como esse, já se inscreve no canal, ative sempre todas as notificações, deixa aquele like para dar aquela moral pra gente e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Um abraço e até a próxima!